Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela SegVita, a nossa playlist, curso básico de segurança para trabalhos a quente. Esse é o nosso módulo geral, que é aplicável a todas as especialidades de trabalho a quente, aqui da NR34. Esse é o nosso episódio de número 4 e eu quero mostrar para vocês a seguinte situação. Aqui a gente tem o conteúdo programático, a gente está trabalhando aqui o subitem 34.5 que versa sobre trabalho a quente. Já tivemos a aula aqui A, B e C, estamos agora na aula D, que corresponde à aula de número 4. E aqui iremos discorrer sobre o limite inferior e superior de explosividade. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Então, pessoal, antes de a gente descobrir o que é limite inferior e superior de explosividade, é bom entender o que seria o limite de fato de explosividade. Está na tela aí a representação em inglês, a sigla, né? LEL. É o limite de explosividade. Ele não passa de um percentual. É por isso que você tem o símbolo aqui, ó, de porcentagem. É a concentração entre os quais uma mistura gasosa é explosiva ou inflamável. Então observe, o limite de explosividade não passa de um número percentual que representa, na realidade, uma concentração gasosa ou então uma concentração ali explosiva. Então a gente vai entender isso aqui através dessa imagem aqui. E nessa imagem eu já passo para vocês o que seria limite inferior de explosividade e limite superior de explosividade. Só nessa nota de rodapé aqui para vocês. Essas misturas são expressas em percentagens, já falei, em relação ao volume de gás ou vapor no ar. E aí são determinados a pressão e temperatura normais para cada substância, ou seja, cada substância vai ter um limite ideal para gerar uma explosão ou a uma concentração inferior ou uma concentração muito rica. Isso depende do tipo de produto que eu estou trabalhando, do tipo de produto que está disperso naquela atmosfera. Essa imagem aqui é muito bem elucidativa no contexto do que eu estou falando. Limite inferior de explosividade, está aqui representado. Está vendo aqui? Observe que eu tenho nesse quadrado aqui uma atmosfera. E nessa atmosfera eu tenho vapores dispersos no ar. E eu tenho uma mistura pobre. Ou seja, por que essa mistura é pobre? Porque a concentração de gases ou vapores ali não é o suficiente para desencadear uma explosão. Aí eu pego a outra extremidade, cá. Eu tenho um outro quadrado representando também uma atmosfera, porém rica em misturas gasosas ou vapores. Então observe, tanto essa mistura rica quanto essa mistura pobre, ambas não é o suficiente para gerar uma explosão, porque eu preciso de uma mistura, eu preciso de um coeficiente ideal para gerar essa explosão. Então uma atmosfera muito rica em gás ou vapores e uma atmosfera muito pobre em gás ou vapores são igualmente ruins, né? Vamos dizer assim, para gerar uma explosão. Então eu tenho aqui esse quadrado intermediário. Olha só, aqui já está uma representação de uma explosividade. Então aqui eu tenho um ambiente propício à explosão. E esse ambiente aqui é chamada de zona estaquiométrica ideal. Zona estaquiométrica ideal. Ou seja, é um ambiente, é uma atmosfera que eu tenho gases ou vapores em quantidade suficiente combinada com oxigênio que pode gerar uma explosão. Então, claro que eu vou ter ali o calor, né, uma ignição para gerar essa explosão. Mas observe, eu tenho uma atmosfera que tem vapores e gases suficientes combinados com oxigênio que pode gerar sim uma explosão. É chamada de zona estaquiométrica ideal. Então está explicado. Limite inferior de explosividade é toda a concentração de gás no ambiente, na atmosfera, que não é o suficiente para gerar uma explosão.
ou uma combustão. Limite superior de inflamabilidade é uma atmosfera ou ambiente que tem a concentração muito grande de gás que não consegue, combinado com um pouco de oxigênio que há ali, gerar uma explosão. Mesmo que se tente, não consegue. E eu tenho aí a intermediária, que é a zona estaquiométrica ideal, que já foi tratada aqui com vocês. Então eu espero que vocês tenham entendido isso daí. É um assunto bem simplificado e bem fácil de se entender. Não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo, preste atenção que eu tenho certeza que você vai entender isso daí. Galera, não obstante, você tem aí uma mistura rica e inflamável. O que seria a mistura rica e inflamável? Está na definição aqui, limite de explosividade. Tanto a mistura rica como a mistura pobre são fora dos limites para poderem queimar ou explodir. Foi o que eu acabei de falar. Então essa literatura aqui só fez ratificar, só fez confirmar o que já foi falado. Então, tanto a mistura rica quanto a mistura pobre não são suficientes para desencadear uma explosão. Observem aqui esses quadros, eu tenho um quadro verde, eu tenho um quadro azul e o vermelho. Então, olha só, aqui a literatura representa o ambiente pobre em gases e vapores como magra, pouca. E no azul eu tenho uma atmosfera também rica. E aqui eu tenho a zona estaquiométrica ideal, que é a que pode sim gerar uma explosão. Então você tem aqui, ó, volume 100%. Eu tenho muito material gasoso, eu tenho muito material aqui de combustível no ambiente. E aqui, ó, na magra, eu tenho um ambiente muito baixo em gás, em vapores. Então não consigo gerar uma explosão. Sempre aqui no meio eu tenho um ambiente ideal para gerar tal explosão. Pessoal, falando nesse sentido, não tem como a gente não falar do ponto de Foucault, né? Conhecido também como flashpoint, do inglês. Flashpoint. Galera, ponto de Foucault é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. Então observe, o ponto de Foucault, ele não é a combustão, é muito confundível. Ponto de Foucault, tem pessoas que confundem ponto de Foucault com ponto de ignição, com ponto de autoignição. Então observe que ponto de Foucault é uma coisa, ponto de ignição é outra e ponto de combustão é outra, certo? E o que eu quero tratar com vocês aqui sobre o ponto de Foucault é que ele vai ser uma temperatura mínima onde aquele material, né, gasoso ou explosivo, aquele material combustível, vai começar a liberar vapor e combinado com oxigênio e com o calor vai gerar ali uma explosão. Só que é uma explosão efêmera, ela vem rápida, é uma explosão rápida. Certo? Isso aí é o ponto de Foucault. Observe que quando no ponto de Foucault o material combustível faz aquela e apaga, eu não tenho mais o fogo. Observe também que o ponto de Foucault ele é totalmente dependente do calor. A partir do momento que eu tiro a fonte de calor daquele material, ele para de liberar vapores suficiente para gerar o tal ponto de Foucault. Então observe, eu tenho aqui o ponto de Foucault e uma simples definição. O ponto de Foucault não é o suficiente para que uma combustão seja mantida. Observe, porque para a combustão ser mantida eu preciso de calor. E se eu afasto o calor, acabou o ponto de Foucault. Galera, ainda assim, dentro do contexto de ponto de Foucault, eu quero trazer para vocês um dado interessante. Por mistura inflamável, para a obtenção do ponto de Foucault, entende-se a quantidade de gás ou vapores que estão ali suspenso ou misturado com o ar atmosférico suficiente para iniciar uma inflamação em contato com uma fonte de calor. Isso é, a queima abrupta do gás ou vapor, sem que haja combustão do combustível iminente. Então observe, sendo redundante, correndo o risco de ser repetitivo, mas é importante para que você entenda, o ponto de Foucault ele não vai manter a combustão. E isso trata-se de um dado importante para que você saiba. Por quê, galera? Para poder fazer a classificação dos produtos combustíveis.
em especial nos que se refere à segurança, ao risco de transporte, armazenagem e manuseamento. É importante isso daí. Então, se eu tenho um material ali que é explosivo, mas eu afasto o calor de alguma forma, então o ponto de fulgor dificilmente será manifesto. O ponto de fulgor ele não pode ser confundido com temperatura de alta ignição, a qual não requer fonte de ignição ou algum ponto de combustão, temperatura na qual o vapor continua a queimar após sofrida a ignição. Nem o ponto de fulgor, nem o ponto de combustão são dependentes da temperatura da fonte de ignição, que é muito mais elevada. Galera, eu espero que vocês tenham entendido esse material. É um material bastante interessante, bastante bacana, tranquilo. É isso. Então, limite inferior de inflamabilidade, limite superior de inflamabilidade. E a gente tem ali na intermediária a zona estaquiométrica, que é onde é a zona onde pode gerar sim uma explosão, uma combustão. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento da Segvita. No próximo material estarei falando com vocês sobre medidas de controle no local de trabalho, inspeção preliminar, controle de materiais combustíveis e inflamáveis, também proteção de faísca, atividades no entorno, sinalização e isolamento do local de trabalho, inspeção posterior para controle de fonte de ignição. Esse será o tema da videoaula de número 5. Como tem vários subtemas, talvez eu faça em 2 vídeos, mas eu vou tentar compactar para trazer informação de qualidade para você, sem que haja prejuízo aí do nosso conhecimento. Vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela, Segvita, segurança, vida e trabalho.